Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 13 do livro No Mundo Maior de André Luiz. Esse capítulo se chama Psicose Afetiva. Segundo Calderaro, diz André, né? Fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, apesar de modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente me pareceu apressado, não fez nenhuma apreciação. Eu o acompanhei por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher chorando muito, dominada por desespero incontrolável. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo físico. O orientador disse comovidamente: pobrezinha, não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a mão sobre a testa da irmã em lágrimas e esclareceu: esta, André, é Antonina, abnegada companheira de luta. Órfã de pai desde muito cedo, começou a trabalhar com remuneração já aos 8 anos para sustentar a mãe e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e de moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte, e, apesar de seus formosos ideais femininos, foi obrigada a se sacrificar pela irmã em vésperas de casamento. Após o casamento, Antonina procurou se afastar para tratar da própria vida. Porém, muito cedo, ela verificou que o esposo da irmãzinha se caracterizava por viciosidade abominável. Perdido nos prazeres inferiores, se entregou à embriaguez, voltando ao lar diariamente, muito tarde, distribuindo pancadas e vomitando insultos. Sensibilizada diante do destino da companheira, nossa dedicada amiga ficou em casa, em silenciosa renúncia, aliviando os seus pesares e auxiliando a irmã a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitando de apoio, com muita dificuldade em sustentar os estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu à simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequeninos sobrinhos e aquele com quem dividia sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Desejava também um dia ser mãe, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações, para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, se sentiu demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e agora titulado, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, um grandioso programa na vida social, se casou com jovem possuidora
vultuosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudou nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã o procurou, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, contou a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que me diziam respeito e, por isso, escolheu o melhor partido. Além disso, declarou que sua posição requeria uma esposa que não viesse de um meio de atividades humildes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça ouviu tudo, debulhada em lágrimas, sem reação, e voltou à residência. Ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se acabaram, esfaceladas pelo golpe imprevisto, que a existência se reduz em cinzas e poeiras, e que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Dando pequeno intervalo aos esclarecimentos, ele me recomendou: examina-a enquanto administro os socorros iniciais. E aí André diz: me detive em perquirição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios vermelhos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos embaralhavam a sua mente, registrando os secretos apelos, comovia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Falava para si mesma: seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? Onde estava a justiça dos céus, que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Sonhava a tranquilidade de um matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de um modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuem seus ninhos? Não trabalhou sempre pela felicidade dos outros? Por que Gustavo, por desconhecidas razões, a condenou ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe roubavam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que agora parecia impossível? Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando, quer dizer, desprezando a virtude. Apesar da fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria razoável buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num leito de hospício? Jogada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando piedade. Nossa, quanta tristeza quando tinha se dedicado sempre aos outros, né? É de se pensar tudo isso mesmo, né? Porque depois de fazer tudo, de repente, né? Vendo assim só esse pedaço da vida, né? Sem pensar em mais nada, não tem lógica acontecer tudo isso, né? Então ela estava doente pelo afeto machucado. Muitas vezes nosso egoísmo machuca demais as pessoas e a gente nem percebe.
E aí, né, voltando, Calderaro interrompeu o serviço de assistência, me olhou com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor a ela o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E verificando que já era quase mais de meia-noite, o assistente começou a ministrar nela aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou se levantar, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiadamente forte para que ela pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação dos fluidos, a moça se recostou, vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Calderaro a manteve em completo repouso por mais de meia hora. Depois desse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz entraram no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que foi sua dedicada mãe, né, a mãe da Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde muitos séculos. Agradeceram sensibilizados a atuação do meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora desencarnada se inclinou sobre a filha e a chamou docemente, como o fazia na terra. Parcialmente desligada do corpo, Antonina se ergueu em seu organismo perispirítico, encantada, feliz, e gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços da mãe. Mamãe, mamãe! Mariana a recolheu carinhosa, apertou-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, me ajuda. Não quero mais viver na terra. Não me deixa voltar para o corpo. O destino me escorraça. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. A nobre mãe contemplava triste quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia se esforçar para se lembrar de alguém que ficou num passado longínquo. Observava-se a extrema dificuldade para lembrar com precisão. Contemplava o emissário, banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de alegria mística, que nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou a mão luminosa sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo, quando a luta redentora está apenas começando? Por acaso, você esqueceu que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade? Você recusa a porta estreita, né, que Jesus fala, que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque ela estivesse com dificuldade para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro a advertiu fraternal. Não force a situação. Te acalma. Não nos bastará o presente cheio do abençoado serviço e renovadora luz? Um dia, você reconquistará o patrimônio da memória total.
Mas agora, contente-se com as dádivas limitadas. Aproveite os minutos na recomposição do destino. Se valha das horas para reconduzir suas aspirações às esferas superiores. Que motivos sugerem a você esse crime? Que é o provocar a morte? Que razões a conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Sua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para te ajudar. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente e continuou. Oh, minha abençoada amiga, como abriu assim o coração aos monstros do desespero? Me diz, não te mantenha silenciosa, não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de te ouvir? A enferma desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio a cercavam toda, sufocando sua garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar a ela a oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a, cuidadoso, e insistiu. Fala. Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Porém, você jamais foi esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço da redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do Divino Supremo? Você ignora, querida, a felicidade do sacrifício? Renega a possibilidade de amar? Quem ainda não consegue sentir o amor, não entende as várias faces dele e só vê a si mesmo. É o caso dela, né? Sofre por sonhos frustrados e acha que a melhor solução é fugir do mundo tentando a morte. No caso dela, foi descartada depois de ajudar tanto, né? Ela foi descartada pelo Gustavo. Ele, egoisticamente, viu apenas seu lado, não reconheceu o amor que ela dedicou a ele. E com isso, ela entendeu que nada do que ela fez até então valeu a pena. Não conseguiu ver o amor das outras pessoas para com ela. Por isso que ela estava nesse estado. Continuando. Foi então que vi a jovem mulher olhar para ele mais confiadamente, sentindo-se forte diante da insofismável demonstração de carinho, se abriu com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a construção de um lar. Desejo viver para um homem que, por sua vez, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, pensar nessas coisas? Sonhar com isso? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de batalhar anos a fios pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino ri das minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando o nosso coração está morto? Márcio a ouviu fraternalmente, afagando suas mãos e evidenciando suas altas aquisições do verdadeiro amor. Acrescentou mais compreensivo e com mais ternura. Abnegada amiga, não permita que a sombra de algumas horas empalideça a luz de séculos futuros. É possível, Antonina, que você se sinta tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor concedeu o sublime lar no mundo inteiro. A humanidade
é nossa família. Os filhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te dilaceram a alma, que você desejaria arrimo ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que você receba, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas, na culminância da meditação e da renúncia, para cuja luz nos preparamos para as novas jornadas santificadoras. Não suponha que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. A lei nos segue a toda parte. O Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável. A eterna sabedoria nos dá invariavelmente o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Você se declara deserdada e infeliz, mas ainda não verificou as possibilidades sublimes que a rodeiam. Você se diz incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os filhos consanguíneos? Você não enxergou até hoje as crianças abandonadas? Não viu os filhinhos da miséria e da privação? Se você não pode ser mãe de flores da sua própria carne, por que motivo não ser tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acredita, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade sua. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos para cooperar nas obras que nos cercam. Acreditar-se alguém favorito dos céus é verdadeira infelicidade, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Sacuda a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se limita aos nossos particularismos de criaturas falíveis. E não se esqueças de que nos pesam perante a universalidade dele inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos cedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. A sua organização sofre, já que você a orientou para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o seu em muitos aspectos e depois modificou seu rumo de vida e a relegou ao esquecimento. Você chora porque esperava encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às suas angustiosas esperanças de mulher dedicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram importância na intimidade do seu santuário, e agora você padece longo assédio de tribulações. Mas você presume que o sexo é fonte de exclusiva do amor? Será também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as grandezas da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiaríamos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Mas nem por isso esses percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar seu curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana nessas ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, presos no egoísmo feroz,
Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Diante da moça que o contemplava, embevecida, através do espesso véu de lágrimas, esse mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se você não pode partilhar a experiência do homem escolhido, em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não se consagrar o amor fraternal puro, que eleva sempre os corações? Por acaso estaríamos impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não deve esquecer que o noivo infiel, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não amarrar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se você o ama de verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de ter as forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Se você não pode ser o cântaro de água pura para o viajante querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disso, como você chegou a sentir tão clamoroso desamparo, se também te ajudamos, né? Ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Antonina sorriu em êxtase, apesar do pranto que rolava em seu rosto. Pois é, devemos deixar o coitadinho de mim, né? E assumir nossa vida tal como é. Precisamos superar nossas tendências e ter coragem. Na hora da felicidade, a gente não cresce, apenas desfruta de algo que a gente já conquistou. Vamos continuar no próximo vídeo, porque esse aqui está acabando.